Olá, irmão, olá, irmã, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui novamente para mais um estudo do livro de Atos. Nós estamos no capítulo 4 e eu vou ler aqui dos versículos 23 até ao 31. E vamos lá então. Diz assim: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu servo Jesus, teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Levantaram-se então Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Vamos até aqui, até o 28. Bom, muito bem. Nós vemos aqui, então, uma vez que Pedro e João foram soltos pelo Sinédrio, eles se encontram, procuram os irmãos, contam tudo para eles e iniciam uma oração. Esse aqui, então, é a igreja em oração, esse trecho, e eles iniciam, então, essa oração. Muito bacana. O versículo 25 e o versículo 26 é a citação do Salmo 2, versículos 1 e 2. E é muito interessante, porque estes versículos aqui, eles pode ser que não faziam ainda muito sentido para a igreja, né? Só passaram a fazer sentido essa parte da Escritura conforme eles foram vivendo o cristianismo. E isso é muito importante para nós entendermos, porque muitas coisas das Escrituras só nos vão fazer sentido se nós vivermos o cristianismo. Por isso que a Bíblia não tem sentido para aqueles que não são cristãos, acham que não tem sentido a Bíblia, porque eles não vivem o cristianismo. Mas conforme nós vamos vivendo e tendo um relacionamento com Jesus, a Bíblia vai fazendo sentido, ok? Muito bem. Mas eu quero falar aqui com vocês e investir um pouco mais de tempo no versículo 27, que diz assim, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Quem se ajuntou contra? Eles colocam aqui Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Bom, muito bem, já sabemos quem são os gentios. Gentios são os não-judeus e gente de Israel, povo que ele estava. Mas eu quero falar destes dois que aqui estão, Pôncio Pilatos e Herodes. Isso é muito importante a gente entender. Então nós vamos falar um pouquinho de história. Gente, é o seguinte, Israel, ele sempre foi dominado por muitas outras nações. Foi dominado, por exemplo, pela Assíria, foi dominado pela Babilônia, pelos Medos, pelos persas. E aqui, agora, Israel estava sendo dominado por Roma, que era a grande nação poderosa da terra na época. Na época da Assíria, que quando foi dominado pela Síria, a Assíria era a nação que dominava e assim por diante. Aqui, então, nós vemos Israel dominado por Roma. Por que Israel foi dominado por tantas nações, sendo o povo de Deus? A resposta você vai encontrar lá em Deuteronômio, capítulo 27 e 28. Depois você pode dar uma lidinha ali, no capítulo 27 e 28. Ali está falando das bênçãos decorrentes da obediência a Deus e as maldições decorrentes da rebeldia ou da desobediência
a Deus. No capítulo 27, você vai ver que Deus fala que se fossem obedientes a Deus, tudo lhes iria bem e nenhuma nação iria dominá-los. Ali é onde está escrito, onde muitos pastores citam, né? Assim, Deus te colocou por cabeça e não por cauda, né? E eles citam erroneamente isso, sabe por quê? Porque essa era uma promessa exclusiva para Israel, ok? Então, ali está falando sobre as bênçãos da obediência. As nações teriam medo de Israel e não chegariam perto. Elas viriam por um caminho e fugiriam por 7 caminhos, diz a palavra do Senhor. Promessa para Israel. Mas Israel foi desobediente. Então, as nações a dominaram por causa disso. Neste momento aqui, na época de Jesus, Israel era dominado por Roma. Então nós vamos ver aqui o seguinte. Primeiro, nós vamos falar sobre Pôncio Pilatos, que havia se levantado contra Jesus. Quem era Pôncio Pilatos? Pôncio Pilatos, ele era também conhecido simplesmente por Pilatos. Ele era o governador ou prefeito da província romana da Judéia. Ele era um romano. Ele era então um funcionário público de Roma e ele era ali o que governava toda a província da Judéia. Mas aparece aqui um outro personagem muito interessante que nós precisamos conhecer. Fala aqui sobre Herodes, o rei Herodes. Herodes e Pilatos, eles não se davam. Por quê? Primeiro porque Herodes não era não era romano, ele era um idumeu, ele era um descendente de Edom, que era no sul da Judéia. Só que quando a Judéia a Idumeia foi conquistada, eles obrigatoriamente se converteram ao judaísmo. Bom, muito bem, o que aconteceu? Aconteceu que o seguinte, essa linhagem dos Herodes, né, eles foram colocados por Roma como reis daquela região. Foi um acordo político. Então veja bem, eles não eram nem romanos e nem judeus, eles eram idumeus. E Herodes e Pilatos não se davam muito bem, mas eles passaram a se dar bem quando da crucificação de Jesus. Eles fizeram da crucificação de Jesus um ato político para fazer um acordo político. Você vê como a política sempre foi suja, né? Então, ali eles na crucificação, eles aproveitaram da crucificação de Jesus para reatar uma amizade. Mas vamos entender então um pouquinho, vamos falar um pouco dos Herodes. Na época que Jesus nasceu, era Herodes conhecido como Herodes o Grande, um rei da Judéia quando Jesus nasce. Foi ele que foi considerado muito brutal e que mandou matar todos os meninos pequenos em Belém. Como eu disse, ele era um idumeu, descendente dos edomitas, né, que moravam ao sul de Israel, convertidos ao judaísmo. Bom, muito bem, ele não tinha, por não ser israelita, não tinha nenhum direito ao trono, mas com a ajuda do Império Romano, né, ele conquista o poder em 37 antes de Cristo. Então, Herodes aparece antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então, na época em que Jesus era criança, era Herodes o Grande. Mas aí, quando ele era pequeno, quando Jesus já cresce, já está adulto, com mais de 30 anos, já não era mais Herodes o Grande, que era o rei ali daquela região, e sim o seu filho, Herodes Antipas. Foi ele que mandou decapitar João Batista, e era ele que estava ali na época da crucificação de Jesus Cristo. Um dos filhos de Herodes o Grande, chamado Herodes Antipas. Bom, muito bem. Depois nós vamos ver também o rei Agripa, né? Quando manda matar
Tiago era um dos filhos de Herodes também. Ele se chamava Herodes Agripa I. Ele manda matar o apóstolo Tiago, né? E tenta matar Pedro, mas Deus livra Pedro sobrenaturalmente. É aquele que está em Atos capítulo 12, versículos 21 a 23, que por não ter glorificado a Deus, Deus o fere e ele morre comido por vermes. Já pensou? Que coisa horrorosa, né? Bom, muito bem. Depois, lá em Atos 26, nós vamos ver outro rei Agripa, né? E ali nós vamos ver Drúzila e Berenice também, né? Que eram as mulheres de Herodes Agripa e de Félix, o governador, que também faziam parte dessa linhagem dos Herodes. Mas lá não é mais o Agripa I, é o Agripa II, que era bisneto de Herodes o Grande, né? E ele que presidiu o julgamento do apóstolo Paulo. Né? E ele ficou convencido de que Paulo era inocente e ele quase que se torna um cristão. Está lá em Atos 26, 27 a 29. E ele fala assim: Paulo, por pouco tu não me fizestes um cristão também. Essa é a linhagem dos Herodes. É isso mesmo. E é bom a gente conhecer esta história para nós sabermos quem eram então. Então aqui, né, recapitulando só para a gente terminar, Pilatos era um funcionário do governo romano, era o governador da Judéia. E os Herodes, toda a linhagem dos Herodes, eram idumeus, não eram nem judeus e não eram nem romanos, mas por acordos políticos eles se tornaram uma linhagem de reis. Você pode ver como eles eram odiados. Mas, né, os judeus, os fariseus, principalmente, faziam acordos de acordo com o que lhes era mais proveitoso, né? Então, muito interessante nós estamos vendo aqui, e se você lembrar um pouquinho mais do que falamos na semana passada sobre fariseus e saduceus, você vai se lembrar que os saduceus, eles eram líderes do exército, não é? E lá no Evangelho de João, quando prendem Jesus, ali fica claro que os saduceus não estavam metidos na prisão de Jesus. Quem foi? Foram os sacerdotes e os fariseus, porque ali não estava o exército, mas estava, sabe quem? A guarda dos sacerdotes. Se você conhecer esses personagens e um pouquinho da história, os detalhes da Bíblia começam a fluir na nossa cabeça, né? Então nós vemos ali que o que aconteceu? Quem se uniu para crucificar Jesus, que fala desse povo todo, foram fariseus, os saduceus, aí o rei de Herodes, da linhagem dos Herodes, né? E Pôncio Pilatos, que ali o que fizeram? Pressionaram Pilatos em cima do governo, da política, porque falaram para eles: se você não crucificar este homem, você não assume a autoridade de Roma sobre a sua vida. Ou seja, foram acordos políticos que mataram Jesus. Mas tudo estava pré-determinado pelo Senhor para que ele morresse pelos nossos pecados. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e amanhã nós vamos voltar mais uma vez com o nosso estudo do livro de Atos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.